Então hoje a gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Mais em específico sobre o item 24, que fala sobre o limite da encarnação. Limites da encarnação. E só lembrando aí, né? Assim como o meu amigo Pedro, a gente veio aqui com boa vontade para compartilhar com vocês o que a gente está aprendendo, como a gente interpreta esses estudos, mas não quer dizer que a gente seja dono da razão, né? Então, se a gente se equivocar em qualquer coisa, vocês nos perdoem e não esqueçam que, além desse momento aqui em conjunto, o verdadeiro estudo se faz necessário por cada um, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte e buscar o conhecimento por si só também. Então, iniciando aqui esse capítulo no item 24, né? Começa com uma questão, né? Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então aqui a gente está falando especificamente de encarnação. Quando a gente lê toda essa descrição aqui, dá a impressão que ele está falando de perispírito, né? Depuração, diáfano, mas tudo aqui ele está falando nessa parte aqui mais material, relacionado realmente ao nosso corpo físico. Então, existem mundos que são habitados por meio da encarnação, essa é a condição da Terra, mas existem mundos também que são habitados sem a necessidade de encarnação, e essa é a condição dos mundos evoluídos. Então, a encarnação, o que é a encarnação? Encarnação se dá quando o espírito se encontra revestido primeiramente de um invólucro semimaterial, que é o perispírito, e em seguida se reveste de um segundo invólucro, esse então material, que é o nosso corpo físico. Então, é nessa condição que a gente tem uma pessoa encarnada, né? O espírito revestido primeiro do perispírito e após do corpo físico, a matéria física. E isso é devido, no nosso caso do nosso mundo, devido à falta de compatibilidade entre o corpo físico, material, e o espírito. A nossa matéria é muito densa, o nosso espírito não suportaria adentrar uma matéria densa como essa, por isso então a necessidade de ter o perispírito aí fazendo a ligação entre espírito e corpo físico, então fazendo aí o corpo intermediário. E na condição de desencarne, então quando desencarnamos, voltamos para regiões espirituais. Estamos aqui falando especificamente aqui do nosso planeta Terra. Então alguém quando está na Terra e desencarna, tirando os espíritos evoluídos que vêm aqui em missão, então quando o espírito desencarna, ele retorna às regiões espirituais pertencentes à atmosfera do nosso planeta Terra, e são várias essas regiões espirituais, e nessas regiões o nosso espírito é revestido então somente de perispírito, que é a semimatéria, mais ou menos denso de acordo com a região onde ele se encontra. Então, a densidade do perispírito, que reveste o espírito de alguém que está no nosso lar, é muito diferente da de um irmão que esteja momentaneamente no umbral. Então, ambos têm espírito, mas o perispírito de quem está no nosso lar e de quem está no umbral tem densidades diferentes, de acordo com a sintonia do local. Então, tanto o invólucro semimaterial, o perispírito, como o invólucro material, o nosso corpo físico, são mais ou menos grosseiros,
de acordo com o grau evolutivo do mundo em qual o espírito se encontra. Tanto corpo físico como perispírito têm densidades diferentes de acordo com o mundo onde se encontra. E essa depuração, tanto do corpo físico como do perispírito, pode variar de pessoa para pessoa, ou melhor, de espírito para espírito, dentro de um mesmo mundo, de acordo com o grau de adiantamento conquistado por cada um. Então, aqui na Terra, quando falamos de nós encarnados, as pessoas têm os seus corpos em diferentes situações, alguns mais saudáveis, outros nem tanto, tudo por alguma razão, que o Pai sabe de tudo, a nós cabe aceitar e trabalhar para se melhorar. E no plano espiritual, a mesma coisa, cada um tem o seu perispírito envolvendo o seu espírito de acordo com o seu grau de elevação. Então, até mesmo no próprio umbral, nem todo perispírito é denso da mesma forma. Uns são menos, outros são mais, de acordo com o estado evolutivo de quem está lá, assim como no nosso lar também, nem todos têm o seu perispírito no mesmo nível. As pessoas já mais desenvolvidas têm um perispírito mais suave, os outros nem tanto. Então, mesmo no mesmo mundo, tanto o corpo físico como o perispírito têm propriedades diferentes. E isso está diretamente, quando falamos aqui do nosso planeta Terra, relacionado com o fato de estarmos mais ou menos sujeitos a vicissitudes da vida. O famoso cuidar do corpo e da alma, ou do corpo, ou melhor, do corpo e do espírito. Então, com exceção das vicissitudes que foram programadas antes da gente reencarnar, muitas outras, e quem sabe até a maioria delas, são frutos da nossa falta de vigilância e mau hábitos. Então, hábitos saudáveis, corpo e perispírito saudáveis quando encarnados, ou perispírito e espírito saudáveis quando no plano espiritual. Então, falando aqui da gente aqui na Terra, e como eu disse aqui, deixando de lado, as vicissitudes são o quê? São todas aquelas coisas que a gente considera como contrariedades, Uma doença a gente acha que é uma vicissitude, a gente chama uma vicissitude, um contratempo no serviço, qualquer imprevisto, coisas que não são agradáveis, que vão de contra aos nossos interesses, a gente pode considerar como vicissitude. Então, deixando de lado, falando do nosso corpo físico, as vicissitudes que foram programadas no plano espiritual, como alguns irmãos reencarnam, já programado que essa pessoa vai ter em determinado momento da sua vida um derrame, um ataque cardíaco, um enfisema, talvez para mostrar a sua submissão a Deus ou para resgatar faltas cometidas em vidas anteriores. Então algumas pessoas já nascem com algumas vicissitudes, no caso de doenças, programadas. Outras não. Então uma pessoa pode ter nascido sem a programação de ter nenhuma doença já pré-definida, porque ele não necessitava resgatar algo através de doença, mas chega aqui na Terra, ele não tem uma alimentação saudável, por exemplo, e é uma pessoa que adora, como eu, carne com muita gordura. Essa pessoa está propensa a poder ter um infarto devido às suas artérias se encherem de gordura. Então essa é uma vicissitude causada pela falta de vigilância e pelos maus hábitos, não era uma vicissitude programada. Então tudo na nossa vida, como corpo físico, como perispírito, está correlacionado também com as nossas tomadas de decisões. Então uma pessoa que tem hábitos melhores no que diz respeito, mais saudáveis, é uma pessoa mais condizente com o que é o correto. A gente poderia considerar que ela está mais propensa a um estado evolutivo melhor, da mesma forma que a pessoa que é desenfreada nos vícios da gula ou de seja lá do que for, essa pessoa ela demonstra não estar tão em sintonia com as boas atitudes que condizem mais com os espíritos evoluídos e ainda está mais um pouco próxima aí dessa nossa, ainda infelizmente, animalidade, muito próximo do animal, Então, em grau mais elevado, no texto fala, em grau mais elevado é diáfano e quase fluídico. Então, aqui quando a gente vê isso, como eu disse, a gente pensa que ele está falando do perispírito, Porque o que significa diáfano? Transparente, que possibilita a passagem da luz através de sua massa compacta, sem que haja prejuízo na percepção das formas dos objetos. Translúcido.
A gente conhece alguém com um corpo onde seja possível acontecer isso aqui na Terra? Aqui na Terra não, mas nos mundos mais evoluídos, que ainda não são perfeitos, porque ainda há necessidade de reencarnação, mas nesses mundos mais evoluídos, o corpo físico lá chega a essa condição de diáfano. Então um corpo que é transparente, que possibilita a passagem da luz sem sofrer nenhuma interferência. Então é um mundo onde o corpo físico lá está muito mais evoluído e muito menos grosseiro do que o nosso aqui na Terra, né? Então aqui, né, como eu disse, né, se lemos e não prestarmos muita atenção, a gente pensa que o texto está falando do perispírito, mas não, ele está falando do corpo físico, o que me leva, isso aqui é a minha suposição, a supor ou concluir, se eu tivesse certeza, de que em mundos mais evoluídos do que a Terra, mas que ainda são regidos pelo sistema de reencarnação, então ainda não são os mundos perfeitos, os corpos físicos nesses mundos são aparentemente menos grosseiros que a composição do perispírito do plano espiritual do nosso planeta. Meio complexo, mas imagina, o nosso perispírito, na situação que a gente se encontra aqui do planeta Terra, que é um mundo que está passando agora para regeneração, no plano espiritual da nossa atmosfera do planeta Terra, o perispírito ainda não é totalmente purificado. Então, há perispíritos, dependendo da zona onde o irmão se encontra no plano espiritual do planeta Terra, quase tão grosseiro como a nossa matéria física, devido à nossa falta de evolução. E, no entanto, aqui ele dá a descrição de corpos físicos que são transparentes, que a luz passa por ele sem causar nenhuma alteração. Um corpo físico, para mim, nessa condição, ele está muito mais evoluído e depurado do que o nosso próprio perispírito no entorno do nosso planeta Terra. Então, isso aí para nos dar uma ideia de o quanto ainda falta para a gente, mas o mais importante é já se colocar na direção certa e persistir, né? Prosseguir. Aí o texto continua, né? O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos espíritos, dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos, né, os espíritos puros, não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então, os espíritos puros, tanto dos mundos ainda onde haja a encarnação, mas que já está próximo dos mundos perfeitos, mas principalmente nos mundos perfeitos, os espíritos têm um mundo onde eles se identificam, né, a tal família universal com que eles estão mais afins, e eles podem se deslocar de um mundo para outro sem nenhum problema. Se tratando dos mundos evoluídos, se deslocam realmente sem nenhum problema, simplesmente usando o pensamento, mas não ficam fazendo isso à toa, né? Porque eles estão num nível tão evoluído que eles estão realmente focados em trabalhar, principalmente em nos ajudar para que a gente um dia também chegue lá, né? Eles são muito mais responsáveis do que a gente, graças a Deus. Mas esses irmãos também, quando necessário, vão a mundos menos evoluídos do qual o que eles habitam, e nesse caso, então, é quase que instantânea, o perispírito deles se modifica para se adaptar ao local aonde eles estão indo visitar. Então, quando eles passam do mundo perfeito onde eles estão para um mundo menos evoluído, a matéria do perispírito naquele ambiente é diferente e eles têm que se adequar a essa nova situação e para eles é quase que instantânea essa adequação. Do tempo que eles estão indo para esse local, o perispírito deles já vão se adaptando à nova condição para que eles possam então levar adiante as missões, né, como diz aqui, que lhes são confiadas. Então, se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer
que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito se libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação, né? Então aqui nos lembrando do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de trabalhar pela nossa evolução. Não é simplesmente esperar, porque dessa forma não vai acontecer. Precisamos merecer, então trabalhar para evoluirmos. Então deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, mais ou menos desmaterializado só acontece com a nossa depuração, com a nossa evolução, principalmente moral. E aqui, né, como eu já tinha comentado, cada espírito tem uma densidade diferente de perispírito de acordo com seu estado evolutivo. E para completar essa última parte do texto do Evangelho, tem as questões 186, 187 e 188 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente também sobre esse assunto. Então, vou ler para vocês, né? Então, haverá mundo em que... A pergunta 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? A resposta A. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, esses são os mundos onde já não há necessidade de reencarnação em algum tipo de corpo físico, onde o espírito vive apenas coberto, envolvido pelo seu perispírito, que se depura cada vez mais e mais de acordo com o nosso adiantamento. Há uma questão A para essa pergunta. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação, resposta. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Quando está de noite, a gente está olhando, se prestar atenção, do nada já apareceu uma luz. Então, é imperceptível, é claro, né? Quando a gente pensa na imortalidade do espírito, né, na eternidade da nossa vida, a partir do dia que fomos criados, né? Então, como a gente não vai morrer nunca, essa transição, quando a gente pensa em milhares de anos, parece muito tempo. Mas quando pensamos, então, na nossa imortalidade, essa transição se torna imperceptível. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com uma rapidez do relâmpago, né? Como eu tinha comentado, é automático, principalmente nos casos de missão, né? Ele está indo para um mundo onde a matéria que envolve aquele mundo é inferior ao que ele habita. Durante essa viagem, que é instantânea, que é com o pensamento eles se movem, o perispírito dele se adapta à nova realidade do local ao qual ele vai visitar. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros, né? Sem estarem mais ligados a um mundo específico do que a outros. Resposta: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. Então habitam um mundo específico por afinidade, mas têm a liberdade de irem para onde quiserem e, é claro, sempre com responsabilidade. Para essa questão tem uma nota de Allan Kardec,
Então, nota de Allan Kardec. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados. Não é o menos de tudo, mas estamos mais próximos desses. Física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo. Então, Marte é menos evoluído do que a Terra. Sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. E os irmãos aqui falam então que Júpiter é superior à Terra em todos os sentidos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros espíritos que eles dirigem, por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Então, o Sol, segundo essa explicação aqui, não é um mundo habitado como aqui a Terra, mas é um ponto de encontro de espíritos superiores que vêm lá para fazerem reuniões, para discutirem sobre o futuro do nosso sistema solar. E de lá, em conexões com cada mundo do nosso sistema solar, eles se comunicam com espíritos, aqui ele fala menos elevado, porque ele está se referindo aos espíritos então, que habitam esses planetas, mas é claro, esses espíritos nesses planetas já estão acima da média, porque são os espíritos aptos a receber a mensagem desses irmãos que fazem essas reuniões maravilhosas no Sol. E essas discussões tudo em prol, é claro, da evolução do nosso planeta, do nosso sistema solar em geral. Então, ele fala também, o volume de cada e a distância a que esteja do Sol, então o volume de cada planeta e a distância de que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Então ele está querendo dizer, aqui ele não afirma, mas na minha opinião deixa entre linhas, né? Ele quer dizer que o fato de estar mais próximo do Sol não quer dizer que é um mundo mais evoluído ou que o mundo menos evoluído. Não há uma relação com o posicionamento. E ele diz então que se houvesse essa relação, eles teriam que admitir que Vênus, que está mais perto do Sol, seria mais adiantado do que a Terra. Então o que dá a entender que a Terra é mais adiantada do que Vênus. E ao mesmo tempo ele diz que também teríamos que admitir que Saturno é menos adiantado do que Júpiter, né? Saturno então está depois de Júpiter, e aqui ele dá a entender então que Saturno é um mundo ainda mais evoluído do que Júpiter. E aí quando a gente pensa nesses 4 planetas, a gente pensa, então ele já está certo, que Vênus é inferior à Terra é inferior a Júpiter e Júpiter inferior a Saturno. Mas está Marte ali no meio, né? Entre a Terra e Júpiter, e aqui já está falando que Marte é menos evoluído do que a Terra. Então o posicionamento dos nossos planetas no sistema solar e o tamanho deles nada tem a ver com o grau evolutivo dos espíritos que lá habitam. E ele ainda fala aqui que muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição aqui no nosso sistema solar. Então, a nossa evolução só depende da gente. A condição, né, o tema que era os limites da encarnação, né, então falando especificamente de mundos onde há ainda a reencarnação. Então, essa reencarnação, os corpos nesses planetas são mais ou menos grosseiros de acordo com o nível evolutivo desse planeta, de cada planeta, mas ao mesmo tempo a gente tem como uma faixa, né? Por exemplo, a gente fala aqui da Terra, se a gente pudesse classificar por densidade, a densidade do perispírito como relacionada com a evolução dos seres que utilizam esse perispírito, a gente diria que na Terra a gente tem o perispírito menos evoluído que é permitido estar aqui na Terra, seria aqui o A, e o mais evoluído seria, por exemplo, o F. Então, nesse meio termo aqui, tem uma depuração de A até F, o que quer dizer que nós temos
diferentes perispíritos dentro do mesmo planeta, dentro da mesma área também do plano espiritual, mas dentro dessa gama que é permitida a cada planeta. Da mesma forma que quando a gente fala dos mundos realmente evoluídos. Então imaginemos um mundo já puro, evoluído, e um mundo que está a um passo de chegar à evolução. Mas não é necessário que esse mundo se transforme num mundo evoluído para que todos os habitantes desse mundo passem a serem espíritos puros. Alguns por mérito, por trabalharem, podem já evoluir antes do mundo. Então esse espírito que trabalhou e que mereceu na sua próxima reencarnação ou simplesmente já viver num mundo puro sem ter que reencarnar, essa pessoa que já mereceu adentrar a habitar um mundo puro, ele não chega lá tão evoluído quanto os irmãos que lá já estão há milhares ou milhões de anos. Então aí também tem tudo uma graduação de evolução dentro de cada mundo, de cada plano carnal, de cada plano espiritual, cabendo a nós seguir os exemplos e os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, no que diz respeito a como nos tratarmos, a como nos respeitarmos, a como tentarmos ser cada vez mais pacientes e indulgentes com todos ao nosso redor, e é dessa forma que a gente vai se melhorando e automaticamente o nosso perispírito também vai se depurando e um dia a gente vai merecer realmente estar num mundo melhor, num mundo diferente. Esperamos todos estar aqui quando esse mundo já for completamente um mundo regenerado, mas quando ele chegar nesse estado, a gente não precisa esperar que ele evolua de regenerado para um mundo superior. A gente pode continuar trabalhando para ir antes, né? A exemplo de muitos que por aqui já passaram, que já têm o direito de estar em mundos melhores e que ainda depois escolheram continuar aqui trabalhando com a gente, né? Que não se contentaram apenas de evoluir sozinhos, mas se preocuparam em trabalhar, em ajudar para que o máximo daqueles que aqui ainda se encontram evoluam também. Então, obrigado, que a gente continue aí buscando permanecer no caminho do bem. Que assim seja. Vamos agradecer no nosso querido Pai da Vida, nosso querido Mestre Jesus, que aqui entre nós esteve, para nos deixar o exemplo a seguir, para nos deixar o caminho traçado de como adentrarmos num mundo melhor. Que o nosso Pai da Vida abençoe-nos, abençoe a nossa mente, as nossas intenções, os nossos corações, para que cada vez mais estejamos em sintonia com os bons espíritos, que a todo momento trabalham, nos inspirando, nos auxiliando para que perseveremos no caminho do bem. E que essa mesma luz chegue aos corações de todos os nossos irmãos que ainda se encontram no equívoco, que ainda se encontram contrariados com as leis de Deus pela falta de entendimento. Que o esclarecimento chegue até eles também e que a misericórdia do Pai os ajude a quebrarem essas rochas que muitas vezes constroem em torno de seus corações para que mais maleáveis passem a aceitar a ajuda que constantemente é enviada em suas direções e que eles então consigam sentir esse amor que é enviado pelo Pai, pelo nosso Mestre Jesus e que aceitem a retornar ao caminho do bem, gratos a essa ajuda constante que o Pai nos envia. Esteja conosco, Senhor, e permita que possamos retornar em paz aos nossos lares. Que assim seja.